Feliz sábado, igreja. Agora está melhor, né? É uma alegria muito grande poder estar aqui. E eu quero, primeiramente, agradecer a Deus por essa oportunidade, pela presença de cada irmão aqui e dos nossos visitantes. Que Deus possa, de maneira especial, tocar nos nossos corações. Eu costumo dizer que, ao sermos escolhidos para passar uma lição, fazer uma pregação, nós somos os mais presenteados. Porque o conteúdo ele é estudado de maneira diferenciada. E foi o que aconteceu comigo quando o Daniel, né, ele aceitou a minha disponibilidade, né? E aqui aproveito para citar uma iniciativa importante que a igreja de Jardim Paulista teve de construir essa rampa, né, Carlos? E foi por isso que eu estou aqui. Eu falei, Daniel, a rampa está pronta, quero pregar. E aí ele falou, então, mês que vem você prega. E aqui estou, com a graça de Deus. Claro que aconteceria numa outra situação, como eu falei, é muito bom a gente poder sentir, não sentir um instrumento nas mãos de Deus. E a gente vai compartilhar aqui um conteúdo que eu espero em Deus também, que ele seja relevante não apenas como foi para a minha vida, ao estudá-lo, mas para o nosso crescimento espiritual. E a gente vai falar de um tema bem interessante. Eu quero que, pode botar primeiro? Só para a gente começar aqui, depois falar sobre o sacrifício de amor, né? E aí, antes da gente fazer a oração, eu quero compartilhar uma citação da irmã Leoarte. Pode passar o próximo. Que diz assim, far-nos-ia bem passar diariamente 1 hora a refletir sobre a vida de Jesus. Deveremos tomá-la ponto por ponto e deixar que a imaginação se apodere de cada cena, especialmente as cenas finais. E aí, para a gente ter a compreensão devida, vamos, como estamos, né, fazer uma palavra de oração para que o Espírito Santo possa me usar e que todos nós sejamos iluminados e tenhamos a compreensão do que vai ser compartilhado aqui. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelo dom da vida e por estarmos na Tua Santa Casa de Oração em condições tão propícias. E aqui para refletirmos sobre esse tema que é tão importante, que é o sacrifício. O sacrifício de amor feito por Jesus na cruz. Mas também pensarmos em que sacrifícios nós enfrentamos e enfrentaremos até o fim da história desse mundo. Essas bênçãos nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu quero dizer que, enquanto preparava, pode passar. Eu lembrei que há pouco tempo a gente teve, né, os pequenos grupos. E certamente o que a gente vai falar aqui, a gente estudou, né, nesses pequenos grupos, desses conteúdos. Talvez de forma integral ou de forma superficial. Mas estudamos. Mas uma coisa que é importante é a gente refletir. Por isso que a irmã Ellen White, ela comenta da necessidade de nós continuamente refletirmos. Não apenas na Semana Santa, mas todos os dias. E a gente, quando fala em mordomia ou qualquer assunto, não há como desvincular da necessidade, da compreensão que o que dá embasamento para a nossa caminhada é o sacrifício de Jesus por nós na cruz. E foi um sacrifício de amor. Ele foi um grande mordomo. E hoje, no sábado de mordomia, a gente consegue entender isso, aprendendo nele e com ele. Pode passar. Não, por enquanto, a gente vai pensar numa coisa. Sacrifício é uma coisa curiosa. E quando a gente faz um sacrifício, dificilmente a gente sente quando faz por amor. E esse é um motivo, que é o amor, né? Que faz com que esse sacrifício, pode voltar por favor antes, esse sacrifício ele não é tão sentido, por quê? Ele é feito com amor, e a gente consegue entender isso também na nossa realidade. Quantos sacrifícios já foram feitos aqui? Aqui quem é pai, quem é mãe, sabe a quantidade de sacrifícios são feitos, quantas noites de sono são perdidas, quando a gente vê um filho ali, né, e de repente esse filho tem um sonho
de fazer uma faculdade que por vezes pode ser cara. Muitas pessoas fazem o quê? Hipotecam, quando é possível, a sua casa para que esse filho realize o quê? O seu sonho. E outros sacrifícios poderiam ser pontuados. Todos nós aqui certamente já fizemos alguns. A gente doa o nosso tempo, a nossa energia para a pregação do Evangelho. Aqui eu quero ressaltar uma coisa que me emociona, é quando a gente pega a meditação, né, do pôr do sol, a gente vê a trajetória de grandes pessoas que se doaram e se doam, constantemente fazendo sacrifícios para que o Evangelho seja pregado em lugares dos mais distantes. E muitas pessoas que nos impressionam. Mas eu acho que mais do que nos impressionar, essas pessoas podem, se a gente permitir que exista uma internalização dessa mensagem, podem nos transformar também. Porque é isso que acontece, quando a gente consegue aprender, tirando lições na vida de outros. Aqui mesmo, o Clube de Colibri, são 33 anos. E agora planejam ir para o Campuri. Eu já fui diretor de desbravadores. Já participei de Campuri com o meu clube. E eu hoje vejo a minha irmã, né, e tantos outros diretores que nesse período estão fazendo grandes sacrifícios. Às vezes ela faz uma campanha, minha irmã tem feito campanhas de pão, né, com a igreja de Santa Rosa, e eu sei que ela poderia estar ganhando aquele dinheiro para ela. Ela faz campanhas e campanhas, pede doação, tudo para que o sonho dos desbravadores se realize. Sacrifícios são necessários. Essa é a história da humanidade, e nesse relacionamento que a gente tem com outro ser humano, alguns sacrifícios são necessários. E cada um deles podem, né, nos fazer crescer. E a gente precisa pontuar uma coisa interessante, que infelizmente o nosso conceito de sacrifício, ele foi muitas vezes contaminado, né, com ideias oriundas do paganismo, que diz o seguinte: eles veem o sacrifício como desistir de alguma coisa ou fazer algo para apaziguar ou subornar um Deus raivoso. Tal ideia gera uma série de conceitos angustiantes sobre Deus e sobre nossas ações para com Ele. Então, isso que o mundo prega, o paganismo especificamente, muitas vezes, infelizmente, ao longo da história, também contaminou o cristianismo. Vamos apaziguar esse Deus raivoso. E a gente sabe que o nosso sacrifício não pode seguir por essa vertente. É totalmente diferente. E sobre essa confusão, né, instituída pelos papas também, a gente viu muito isso. Os líderes religiosos com práticas que foram muito maléficas. E recentemente a gente, né, ao pesquisar, pode colocar aquele slide seguinte? Essa aí é uma escada que ela foi reinaugurada recentemente. Ela fica em Roma. É o Santuário da Escada Santa em Roma. Ela foi reaberta após 300 anos. É um santuário da escada que fica na Itália. É uma das mais importantes construções da Igreja Católica na cidade conhecida como Escada Santa. É uma tradição da Igreja Católica, pois é uma escada que Jesus subiu, segundo eles, a tradição, né? Subiu para fazer o seu interrogatório com Pôncio Pilatos, né? Antes de ser crucificado. O santuário della Scala Santa é muito procurado por católicos que querem pagar promessas e homenagear Jesus. E a escada só pode ser subida como? De joelho. Ou seja, um sacrifício é feito. Então a gente percebe o quanto isso é ruim, porque isso distorce o caráter de Deus. Interessante que essa escada, ela em 1511, ela foi motivo de reflexão para Martinho Lutero. Ele subiu aquela escada orando o Pai Nosso. Chegando lá em cima, tocado pelo Espírito Santo, ele entendeu ali o início do seu insight de que a salvação vem pela fé e não por obras. E dali em diante a sua vida foi totalmente mudada, porque os conflitos existiram e essa confusão que ele via na Igreja Católica,
ele se posicionou totalmente contrário. Mas essa igreja, essa escada, ela foi reinaugurada depois de 300 anos e ela continua ainda, né, causando possivelmente uma confusão na mente dos adoradores. Claro que nós não estamos aqui para julgar a fé de ninguém. Cada um entende de uma maneira. Mas a gente sabe que, à luz da Bíblia, um sacrifício como esse e tantos outros milhares que acontecem em todas as religiões, a gente sabe que não é bíblico. E nós, enquanto adventistas do sétimo dia, temos a Bíblia como nossa regra de fé. E diante disso, a gente precisa entender que essa não é a vontade de Deus. E aí a gente vai entender que esse exemplo, né, de confusão, ele também aconteceu na vida de líderes que tinham Deus como guia. Pode passar o próximo. E aí nós vamos trazer um exemplo de Manassés. Eu queria que vocês lessem, ou então quiserem acompanhar no próprio slide, em 2 Reis 21, de 4 a 6, que diz assim: edificou altares, falando de Manassés, né? Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha falado. Em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares em todo o exército dos céus, em ambos os átrios da casa do Senhor, e até fez passar seu filho pelo fogo. Adivinhava pelas nuvens e era agoureiro, e ordenou adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira. Ou seja, Manassés, um homem que era líder, um rei, que era líder de uma grande nação escolhida por Deus. Ele doou, sacrificou o seu filho a Moloque. E a gente percebe o quanto, né, uma confusão da compreensão da palavra de Deus pode trazer malefícios. Mas, para que a gente possa entender sobre o sacrifício também, pode passar o próximo. A gente vai usar a história de um outro homem, que Manassés, ele sacrificou o seu filho a um deus, ao deus Moloque. Mas a gente sabe que esse deus Moloque, ele era um deus oco, que não tinha pensamento, não tinha sentimento. Ele não significava nada no que se refere à Bíblia e todas as instruções que o povo de Deus recebeu. Mas esse homem, Manassés, ele seguiu por caminhos tortuosos. Mas aí a gente chega na história de Abraão e a gente vai abrir nossa Bíblia em Gênesis 22, de 1 a 3, que diz assim: e aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas em que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque, seu filho, e cortou a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar em que Deus dissera. Aí a gente tem uma contraposição, né? Manassés, ele pega o seu filho e sacrifica ao deus Moloque. E aí a gente percebe agora Deus, né, chamando Abraão para que ele sacrificasse o seu único filho. Aí a gente pode ficar um pouco confuso. Pode ou não pode sacrificar? Pode. E ele sacrificaria, se Deus não tivesse, né, intervido naquele momento. Mas a gente sabe que quando Deus pede, há um propósito. É um Deus que, como cada ser humano, conhece o que vai no nosso coração. Ele conhecia e profundamente o que ia no coração de Abraão. Um homem que não pensou 2 vezes. É possível que ele tenha se questionado, né? Afinal de contas, era o filho da promessa. E como Deus faria isso? Daria um outro filho? Mas a gente sabe que a história, o desenrolar da história, melhor dizendo, nos dá uma noção clara de que a partir daquela atitude de Abraão, a gente consegue entender o caminho da fé. É uma fé que foi incondicional. Ele seguia Deus e assim ele pautou as suas escolhas dessa maneira. Não pensou 2 vezes que, se fosse até o fim, ele sacrificaria Isaque. E Isaque,
aprendeu a temer esse Deus, como a gente tem estudado na lição, né? Ele temia esse Deus a ponto de não relutar. Porque há relatos bíblicos e também o Espírito de Profecia dá uma luz maior de que Isaac tinha idade suficiente para sumir. Ele poderia derrubar o seu pai e ir embora, mas ele aceitou. Ou seja, não foi um entendimento que ele aprendeu apenas naquele momento em que poderia ocorrer um sacrifício. Era um entendimento que ele foi aprendendo desde a infância. Uma criança que foi educada a aceitar de maneira incondicional a vontade de Deus. E isso serve para nós, pais, educadores, professores da escola sabatina, professores dos infantis e primários, enfim, como lição. Nós precisamos orientar essas crianças, né, a compreender que a aceitação da vontade de Deus é o melhor caminho. Mas para entender melhor esse tema de sacrifício, a gente precisa se perguntar algumas coisas. Quanto sacrifício é o suficiente? Como posso saber que estou realmente me sacrificando? O tamanho do meu sacrifício tem a ver com o valor que dou? Então a gente consegue, né, ter uma compreensão se a gente não correr de fazer essas perguntas. Na verdade, a melhor coisa na vida é fazer perguntas, né? Mas ir em busca das respostas. Em se tratando de recursos, né, obviamente que a quantia doada, aqui falando de sacrifício financeiro, não pode definir o sacrifício. Senão, a gente tem aqui um problema sério. Os ricos seriam os únicos realmente capazes de fazer sacrifício. Essa é precisamente a questão que Jesus aborda em sua observação sobre esse sacrifício, através de uma história muito conhecida, que é da viúva, né? E aí a gente vai lá em Marcos 12, pode passar? Em Marcos 12, 41 a 44, e vai entender um pouquinho, né? Pode passar? Que diz assim: estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou suas pequenas moedas, que valiam meio centavo. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram do que lhes sobrava. Mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha e todo o seu sustento. Essa ilustração, né, essa história, ela foi motivo de um livro que o pastor Josanã, há alguns anos, escreveu sobre mordomia. E eu fiquei encantado com esse livro, inclusive eu baixei todos os vídeos relacionados ao livro, e por um bom tempo eu ouvia os vídeos enquanto estava fazendo algumas atividades. E ele foi muito feliz ao fazer-nos entender, né, que aquela viúva, ela ganhou um lugar de destaque porque ela não deu o que sobrava. Isso me fez pensar na minha realidade. Porque muitas das vezes a gente dá aquilo que nos sobra. E aí, esse foi um dos pontos que eu encontrei como presente de Deus ao estudar essa mensagem. Quanto que eu estou dando tem sido um sacrifício? Eu vou responder para vocês: não, não tem sido. Eu acho que muita coisa pode melhorar. Eu preciso melhorar. Eu preciso entender o que é esse evangelho eterno, que precisa ser pregado. Porque uma hora, todos os recursos que eu não tenho disponibilizado para a pregação desse evangelho, de nada valerão. Pode parecer repetitivo, uma mensagem após outra que indica o quanto nós precisamos nos desprender dos nossos recursos materiais, para que a pregação do evangelho aconteça. Há algumas pessoas que talvez não gostem dessa temática ser repetida, mas ela é importante, porque ela nos livra de nós mesmos, do nosso egoísmo, da nossa confusão. Aí a gente amplia a nossa compreensão através da história de um outro personagem. Pode passar, por favor? E vamos abrir lá em Lucas 18, 22, ou podem acompanhar no slide, para a gente até ganhar um pouquinho mais de tempo.
né, esse homem, ele teve um grande dilema. Ele perguntou para Jesus, né, o que seria necessário para que ele ganhasse a vida eterna, tivesse a vida eterna. Eu imagino que ele talvez esperasse que Jesus dissesse um grande sacrifício, e foi um sacrifício, porque ele era um homem o quê? Rico. E talvez a gente pense assim, então quer dizer que para ganhar a salvação eu preciso dar tudo o que eu tenho como aquela viúva deu. E a resposta de Jesus para aquele homem rico, né? Está lá em Lucas 18, 22, venda tudo o que tem, dê seu dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus, depois venha e siga-me. Ou seja, tanto a viúva quanto a resposta que Jesus deu para aquele homem rico podem nos dar essa impressão de que dar tudo é o caminho para obter a salvação. Aí a gente lembra lá de Lutero, quando ele conflitou a prática da Igreja Católica, né, que era obras e obras, com a fé. E a gente precisa entender isso. E é uma compreensão que a gente só consegue entender e ter quando estudamos a palavra de Deus. O estudo da palavra de Deus, Espírito e profecia. Investir tempo, né, para que a gente consiga compreender o que essas histórias contam para nós e esclarece sobre Deus e Jesus. Sendo assim, devemos considerar o valor do sacrifício pelo quanto nos resta ou pelo quanto nós damos. Então a gente consegue pensar através dessas duas histórias. E a resposta não é essa, né? Afinal, essa não seria uma imagem consistente com a história bíblica, nem com a realidade presente. E suas dúvidas não podem ser avaliadas calculando quanto sobrou, né? Depois de terem doado. E eu me questionei muito, eu falei, Senhor, separei o dízimo para devolver a minha oferta, e o que eu senti Deus falando no meu coração foi, Marcelo, você precisa melhorar a gratidão que você tanto fala que tem no seu coração. E aí a gente vai fazendo contas, né? E paga as contas, vê que as necessidades todas foram atendidas. E aí a pergunta é, será que eu estou agindo como aquele homem rico? Porque eu não estou falando de coisas que será um sacrifício para a minha vida. Estou falando de coisas possíveis. E estou falando aqui na intenção de instigar você também a refletir a sua realidade. Porque muitas vezes nós conhecemos muito a palavra de Deus. Ouvimos pregações, ouvimos hinos que trazem uma letra muito profunda. Mas muitas vezes nós temos o nosso dilema. E um dilema que um outro personagem pode passar, nos permite pensar, que foi, né, de Nicodemos. Pode passar, por favor? Pode passar o próximo slide, por gentileza. Está lá em João 3, 2 e 3. Aí a gente percebe o quanto esses trechos bíblicos podem ampliar a nossa visão, né? Que diz assim, este foi ter a noite com quem? Com Jesus, e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. A gente tem estudado com frequência sobre esse reino dos céus, pregado inicialmente por Jesus e por João Batista, e por tantos outros também que fizeram. E a gente encontra aqui um homem que era o doutor da lei. Nicodemos era um homem instruído, ele conhecia tudo, mas ele ainda não entendia sobre o renascimento. Mas não apenas Nicodemos precisou pensar sobre renascimento. Ele fez através de perguntas, né? Como pode um homem, né, voltar para o ventre da sua mãe? Era uma pergunta absurda. Ele sabia que aquilo não era possível. Mas aí ele tem ali naquela noite uma mudança de vida, né? E a gente percebe que isso acontece para que nós pudéssemos hoje
depois de tantos anos, tantos milênios e centenas de anos, né? Nos fazer pensar na nossa vida. Conhecemos talvez não tanto quanto Nicodemos, mas conhecemos o suficiente para que possamos formular algumas perguntas que podem, se formos movidos pelo Espírito Santo, ter uma nova vida e renascermos. O Espírito de Profecia, pode passar o próximo? No livro de Desejar de Todas as Nações, coloca o seguinte: Nicodemos ocupava posição de alta confiança da nação judaica, possuía esmerada educação e era dotado de talentos acima do comum, sendo assim igualmente membro honrado do Conselho Nacional. Fora juntamente com os outros agitado pelos ensinos de Jesus. Se bem que rico, instruído e honrado, sentira-se estranhamente atraído pelo humilde Nazareno. As lições saídas dos lábios do Salvador o haviam impressionado grandemente e desejara conhecer mais acerca dessas maravilhosas verdades. Nicodemos me ensinou muita coisa. Através dessa perspectiva que o livro Desejar de Todas as Nações, que a irmã Leote coloca, que Nicodemos era um homem rico, mas não o suficiente para compreender que o renascimento era necessário. E isso me inquietou também. Eu preciso renascer. Eu preciso depor sobre Deus, sobre os pés de Jesus, todos os meus achismos, todas as minhas conclusões, para que Deus possa me fazer acordar para uma nova realidade. É isso que Ele pede para mim, constantemente. Eu não sou rico segundo as concepções do mundo, mas eu me considero uma pessoa rica porque nós passamos pelo período da pandemia. Em nenhum momento eu tive que falar para a Adriana: amor, nós precisamos reduzir a nossa lista de compras. Ao contrário, ela chegava em casa às vezes angustiada porque ela ouvia que era inevitável muitas pessoas nos corredores não podendo comprar uma série de coisas. Porque não tinham condição financeira de fazer na época da pandemia e hoje também não continuam. E eu falo: Senhor, nós não sentimos falta do que precisamos. Mas isso traz um grande preço. E o preço é a inquietude que Deus quer colocar no nosso coração. Para que a gente possa renascer para uma perspectiva celeste. Quando às vezes a gente tem um carro quebrado, eu me dei conta que às vezes eu nem pergunto para o mecânico quanto que ele vai me cobrar. Ou quanto que foi a peça, quanto que vai ser a peça. Eu falo: fulano, tem que fazer um reparo no carro. Recentemente a gente fez algumas viagens, aí eu usei tanto o Doblô quanto o Zafira. E aí a gente mandou para o mecânico, eu falei: faz uma avaliação para que a gente possa viajar tranquilo. E eu falei: cara, eu nem perguntei o preço. Coisa que há muito tempo atrás a gente faria. Não é, claro, um conceito de riqueza do mundo, mas eu me considero rico. Eu falo: tá, mantém o Pix, eu faço o Pix, faço o pagamento, a Adriana vai buscar o carro, então ele traz o carro chega até lá em casa, a gente usa o carro, se quebrar de novo, eu sei que vai ter condição. Claro que a gente precisa ter um cuidado de como conduzir as nossas finanças. Porque a riqueza que eu considero que tenho é a iluminação de Deus, como conduzir a minha vida. E nós somos ricos. Eu fico imaginando, sabe, quanto nós somos privilegiados de estar nessa igreja. E eu me considero rico por isso. O quanto eu sou rico de poder falar. E muitas vezes nós não nos damos conta disso. Eu tenho amigos que têm paralisia cerebral. Eles têm uma dificuldade tão grande para se comunicar. Eu confesso que é uma das deficiências que mais me angustia. Porque eles têm uma cognição perfeita, mas não conseguem falar como gostariam. Eu tenho amigos que são ligados a aparelho 24 horas. Às vezes eu me engajo quando estou deitado ou até sentado. Mas eu falo: Senhor, como eu sou rico por não precisar de um respirador. Como eu sou rico de poder comunicar uma necessidade, mesmo quando eu estou na rua, se bem que agora eu morando no sítio, eu não saio tanto quanto antes.
Até recentemente eu fui na freguesia e lembrei de muitas situações onde eu fui para a rua sozinho. E não foram poucas. E ali eu comunicava para as pessoas uma necessidade minha. E eu saía e voltava para casa com tantas histórias que eu falava, Senhor, como eu sou privilegiado. E a gente às vezes não se dá conta disso. Porque a riqueza que Deus quer que nós valorizemos não são as riquezas materiais. São as mínimas coisas. Isso me emociona. Me emociona porque algumas crianças, inclusive a gente está com algumas crianças lá em casa, né? Visitas que participaram de um aniversário lá em casa ontem. E elas brincam, tio, por que tua mão é assim? Tio, por que você não movimenta a mão assado? Né, Maria Luísa? E elas perguntam. E eu não sei se elas entendem que o mais importante não é uma mão atrofiada. E sim a esperança de que uma hora tudo isso vai passar. É isso, Bruna. Maria Luísa. Vocês são crianças especiais. Bom, meu nariz está escorrendo. Preciso segurar meu nariz aqui. Então a gente precisa entender o quanto nós somos privilegiados. Olha, a gente colocaria Salomão no chinelo. Salomão, homem mais rico. Tá bom. Homem mais rico do mundo? Nem de longe. Mas isso só acontece quando a gente consegue compreender o quanto a nossa perspectiva é alterada quando nos propomos a investir tempo no estudo da palavra de Deus. Essas riquezas que eu falei para você, que são riquezas que a minha visão permite ter, elas são reais. E elas me emocionam de verdade. Eu às vezes saio lá no sítio e começo a contemplar a natureza e me emociono. Eu falo, Senhor, se não fosse a tua presença, eu não estaria aqui, usufruindo desse privilégio de poder ver os pássaros cantando livres, como eu me considero uma pessoa rica e privilegiada. Mas eu sei que isso tudo traz uma responsabilidade muito grande. Deus quer falar aos nossos corações, fazendo-nos entender uma reavaliação que deve existir na nossa vida. Eu sei que isso é um grande desafio, porque a gente acha que é o centro do mundo em muitas situações. E aí a pergunta é o que fazer? Precisamos vigiar, está lá em Mateus 25:13. Abram suas Bíblias porque eu não compartilhei esse slide, né? Mateus 25:13 diz assim, ó: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. E esse versículo é uma passagem que nos leva a meditar numa parábola dos talentos, que ela representa um homem rico, né? E seus mordomos. E qual deles nós somos? Essa é a grande pergunta. Pode passar, por favor, o slide? E diz assim, em Mateus 25, 14, 18. Porque isto também é como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E os seus 5 talentos. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma forma, da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou 2, o que 2, 1, enfim, a gente conhece muito bem a história. Então, todos nós somos privilegiados com talentos e dons. Mas a grande questão é, o que nós estamos fazendo com eles? O que você faz com a capacidade de poder orar, cantar, pregar o Evangelho, poder abrir a Bíblia, estudar e compartilhar com outros, ser um exemplo para outros e ser talvez aquela única Bíblia que as pessoas vão ler, porque a maior pregação deve ser a nossa vida. E isso vem através do desenvolvimento dos nossos dons e talentos. E a história continua contando, né, o desfecho, lá em Mateus 25, igual 19, 23,
E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe 5, outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, e aqui estão outros 5, que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjei outros 2 talentos. E disse-lhe o Senhor: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito o quê? Te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E continua, pode, por favor? Mas, em Mateus 25, agora 24 a 29, mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu tesouro. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirar-lhe, pois, o talento. Ou seja, ele que ganhou apenas 1 talento, né? Dai-o ao que tem 10 talentos, porque qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que não tem, será tirado. Essa parábola dos talentos, ela é fantástica, porque nos faz pensar nos 4 T's, né, Daniel? Que é o nosso templo, o nosso tempo, o nosso tesouro e, faltou branco, tempo, templo, talentos e tesouros. E é interessante que tesouros é a última coisa, porque eu costumo dizer que quando falo sobre esse tema, a coisa mais fácil que tem, dos 4 T's, a mais fácil é o dar o dinheiro. A mais fácil. Para muitos talvez seja difícil. Mas o tesouro, ele só é mais fácil quando a gente entende um fator condicionante, a entrega do nosso coração. E esse Jesus Cristo que hoje foi falado, foi até declamado em poesia. Qual é o nome daquela irmã que declamou poesia? Qual é o nome da senhora? Como? Não entendi, estou surdo já. Jaira, é isso? Irmã, fiquei emocionado com a sua poesia. É uma coisa que a gente não tem mais ouvido, né? Né, Débora? Débora eu sei que falava, né? Incentivada pela dona Loécia, uma pessoa que fez parte na minha vida. E a sua poesia falava de Jesus. Ela falava daquilo que a irmã Ellen White falou que nós precisamos fazer. Refletir na morte de Jesus, principalmente na reta final da história desse mundo. E quando a gente compreende isso, a gente consegue entender que a única maneira de nós exercitarmos os dons e talentos que Deus nos concede e entendermos que verdadeiramente os tesouros que tantas pessoas relutam de entender e doar a Deus, é a última coisa, é porque não entendem um ponto, a doação do nosso coração. Porque o coração é enganoso. O nosso coração, por via de regra, nos prende às ideologias desse mundo, de um mundo cada vez mais consumista, colocando o ser humano como centro do universo, egocentrista. E não há espaço para Deus. Não há espaço para a doação dos nossos dons, dos nossos talentos, muito menos do nosso recurso. Porque você para avaliar o que eu posso fazer. Eu muitas vezes já me perguntei, falei, Senhor, se eu não fosse um dizimista e devolvesse a minha oferta todos os meses, o que eu poderia fazer? Você já fez essa pergunta? Eu já me fiz. E eu já algumas vezes eu falei, e se eu comprasse isso? Porque todos os meses eu devolvo o meu dízimo e a minha oferta. Eu já teria isso. Mas eu teria perdido a salvação. Aí você pode imaginar, quer dizer que devolver o dízimo e dar a oferta é salvação? Não.
É porque eu aceito a soberania de Deus. E esse é o mínimo que eu posso fazer. E aí, em contrapartida, eu também desenvolvo meus talentos. Porque eu aprendo desse Deus maravilhoso como conduzir uma vida que é finita, que muito em breve vai terminar. Jesus Cristo está voltando. Só que antes dele ir aos céus, ele esteve nesse mundo, derramou seu sangue, verteu lágrimas, sofreu por cada um de nós. E a grande pergunta a nos fazer é: por que ele saiu do céu? Por que ele fez tamanho sacrifício por mim, um miserável pecador? Por que ele tocou o coração de tantos homens para que mensagens fossem pregadas para mim, para cada um de nós, e pudesse abrir os meus olhos para depois terminar nesse mundo? Não. Ele veio para que eu pudesse ter a esperança da salvação que vem dele. E eu queria convidá-los a refletir sobre esse sacrifício, o sacrifício de Jesus. Ele veio a esse mundo não apenas para que pudéssemos ter uma inspiração para obras de arte, para fazer imagens de escultura. Ele não veio a esse mundo apenas para ser inspiração para grandes filmes. Não. Ele não veio a esse mundo para que nós pudéssemos ver emocionados ou sofridamente, o seu sangue sendo derramado e suas lágrimas também. Não, é muito mais do que isso. Ele veio aqui para que pudéssemos, através do Espírito Santo, reavaliar a nossa postura diante de tanto conhecimento que a gente tem. Porque da mesma forma que Nicodemos tinha conhecimento, nós também temos. Mas Jesus Cristo tocou no seu coração e ele se reposicionou. O mesmo Jesus tocou no coração daquela viúva pobre, que tinha 2 das menores moedas, mas deu tudo que tinha. Foi o Espírito Santo tocando no seu coração. Foi o mesmo Espírito Santo, e também Jesus estava presente, que tocou no coração de Abraão. Ele que não pensou 2 vezes em doar seu filho. E foi ele também que transformou a vida de Manassés. Um homem que sacrificou seu filho a Moloque, mas no final da sua história, ele se reconciliou com Deus. Porque ele entendeu, pode passar o último slide? Ele entendeu que a única maneira seria entregar o seu coração. E enquanto a Simone estiver cantando, eu queria que vocês refletissem, juntamente comigo, o quanto a nossa vida precisa ser reavaliada. E que Cristo Jesus, fazendo morada, nós possamos ter uma vida transformada, de forma que qualquer sacrifício que for necessário, nós façamos, certo de que, ao final da nossa trajetória, nós teremos a salvação em Cristo Jesus.